Seção 3. A unção coletiva. Capítulo 15. Estou plenamente convicto, embora não seja possível comprovar ou refutar o fato pela Bíblia, que nós, como corpo de Cristo, coletivamente, temos a mesma medida do Espírito Santo que Jesus tinha, mas que como membros individuais do corpo de Cristo não a temos. A maior unção de todas é a unção coletiva. Examinemos alguns textos do Antigo Testamento. O Antigo Testamento está repleto de tipologia e prefigurações para nos ensinar. Em 2 Crônicas, capítulo 5, ficamos sabendo como foi dedicado o templo de Deus. 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 11 ao 14, está escrito: Quando saíram os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que estavam presentes se santificaram, sem respeitarem os seus turnos. E quando todos os levitas que eram cantores, isto é, Asaf, Emã, Jedutum e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam de pé para o oriente e no altar, com símbolos, alaúdes e harpas, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. Quando um uníssono há um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvar o Senhor e render-lhe graças. E quando levantaram eles a voz em trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, para louvar o Senhor, porque Ele é bom, para a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Quando o templo foi dedicado, o edifício foi totalmente ocupado por uma nuvem literal. Aquela nuvem era a glória de Deus. Por todo o Antigo Testamento, a glória de Deus apareceu frequentemente como uma nuvem e encheu a casa. Lemos no Novo Testamento que a glória de Deus é o Espírito de Deus. Romanos 6 nos diz que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai. Romanos capítulo 8, versículo 11 nos diz: se habitar em vós o Espírito daquele que ressuscitou dentre os mortos. Declara que ele foi ressuscitado pela glória do Pai. A Bíblia declara que o Espírito e a glória do Pai é o Espírito Santo. É essa a unção. Jesus diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres. Lucas capítulo 4, versículo 18. O templo de Deus no Antigo Testamento era uma edificação humana. Mas Deus já não habita em casas feitas de barro, feitas pelos homens. Ele habita em nós. Hebreus capítulo 3, versículo 6 nos conta a diferença entre a casa de Deus no Novo Testamento. Cristo, porém, como Filho, sobre sua casa, a qual casa somos nós, se guardamos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. A igreja inteira, coletivamente, é o templo de Deus. Note agora, em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15: para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Ele não alude a uma construção, alude à igreja. A igreja do Deus vivo é a casa de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 diz: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? No Antigo Testamento, o templo de Salomão foi chamado casa de Deus em 3 ocasiões. Agora, porém, somos nós a casa de Deus. A Bíblia amplificada diz: não discernis e compreendeis que vós,
a totalidade da igreja em Corinto, sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós de modo permanente, que Ele está em casa, em vós, coletivamente como igreja e também individualmente. Percebemos, pois, que há unção individual dentro de nós, porque aquele Espírito, aquela unção está dentro de nós. Mas existe também aquela unção coletiva. Tantas vezes ficamos conscientes da sua presença em nosso meio. Mas por que ele não se manifesta mais frequentemente? Voltemos ao Antigo Testamento para vermos o que foi feito para que houvesse a manifestação visível da glória de Deus. Segundo na Crônicas, capítulo 5, versículo 3, nos conta que os cantores e os instrumentistas ficaram unissonos, como uma só pessoa, cantando louvores a Deus, entoando, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então entrou a nuvem e encheu a casa, de tal maneira que os sacerdotes não podiam ficar em pé para ministrar. Há alguma qualidade no fato daquele corpo coletivo louvar a Deus, que faz surgir a manifestação da sua glória. Os pentecostais já perceberam o fato há algum tempo, mas os carismáticos dos dias atuais não sabem muita coisa a respeito. Sem dúvida, louvamos a Deus e batemos palmas, e isso é bíblico. Mas Deus quer nos ensinar algo a respeito do seu Espírito, a fim de participarmos da plena manifestação daquilo que Ele tem para nós, a unção coletiva, pois é muito maior do que a unção individual. Examinemos-nos alguns textos bíblicos do Novo Testamento que formarão um paralelo com as Escrituras do Antigo Testamento e que nos ajudarão. Atos capítulo 2, versículo 46 a 47 está escrito: Diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegrias e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Há três coisas a serem notadas a respeito desses dois versículos bíblicos. Primeiro, unânimes. Segundo, alegria. Terceiro, louvando a Deus. Em Atos capítulo 4, Pedro e João foram proibidos de continuar a pregar e a ensinar. Está escrito: uma vez soltos, procuraram aos irmãos e lhe contaram quantas coisas lhe havia dito os principais sacerdotes e os anciões. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, volta à tona esse assunto de unânimes. Todos eles, levantaram a voz. Temos o registro da oração que proferiram. Sei que nem todos pronunciarão as mesmas palavras, mas o Espírito Santo está inspirando Lucas para escrever. Ele nos transmite aquilo que Deus ouviu. Os efeitos do louvor. Note que quando tentaram levantar a voz, a primeira coisa que disseram foi: Tu, soberano Senhor. Engrandeceu a ele como Deus, e depois de ter orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Aquela oração fez surgir uma manifestação da glória de Deus, do poder de Deus, da unção, do poder no Espírito Santo. O lugar foi sacudido, e não apenas as pessoas, a casa estremeceu. Algumas pessoas ficaram emocionadas quando o Espírito Santo atua sobre as pessoas, e às vezes estremece ou até mesmo cai sob o poder. Mas espere até ver os edifícios começarem a estremecer. Tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Em Atos 16, Paulo e Silas tinham sido açoitados, sangravam as costas,
foram lançados no cárcere interior, com os pés presos no tranco. E à meia-noite, Paulo e Silas oravam. Em muitas ocasiões, as pessoas têm orado e orado. Já vi pessoas que se afundavam orando, mas às vezes precisamos orar. E Paulo e Silas não somente oraram e também oravam. Eles cantavam louvores a Deus e o fazia em voz alta, pois todos os presos os escutavam. Lembre-se que no Salmo 22, verso 3, está escrito que Deus está entronizando entre os louvores de Israel. Ele é o mesmo Deus agora, ele era então. Não mudou no mínimo aspecto. Deus desceu e entronizou-se nos louvores de Paulo e de Silas, e sacudiu aquele cárcere até todas as portas se abrirem, e o tronco lhes caiu dos pés. Atos 16, versículo 26, nos diz: de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas, soltaram-se as cadeias de todos. Não se tratava, porém, de um terremoto no tipo que conhecemos, porque afetou somente esse único grupo. Nenhum terremoto comum soltaria as cadeias que prendiam os encarcerados, não livraria os pés do tronco. Mas nessa ocasião caíram todas as coisas que os prendiam. Lembre-se que Isaías capítulo 10, versículo 27 nos conta que a unção quebra o jugo. E o poder da unção coletiva? Podemos receber individualmente a unção e impor as mãos das pessoas, e certa porcentagem delas receberão a cura. A unção coletiva, no entanto, tem um efeito maior. Está pregando em certa ocasião e parecia que um vento passou pelo edifício. Todos ouviram, e com aquela mesma velocidade todo pecador lá dentro foi salvo. Todos os desviados foram recuperados. Todos aqueles que não tinham o Espírito Santo ficaram sentados aí falando em línguas. Todos os enfermos foram curados. Havia uma mulher no auditório que estava deitada numa maca. Já passara por 6 operações e o médico tinha declarado que nenhuma operação adicional surtiria efeito. Fora feito um prognóstico da possibilidade de apenas 6 meses de vida para ela. E 4 daqueles meses já se tinha ido. Ela parecia o quadro da morte. Não passava de um cadáver reduzido a quase nada. Ninguém tinha orado por ela naquela reunião de avivamento. Mas quando aquele vento passou por lá, ela saiu pulando da maca e correu pelos corredores totalmente curada. Havia ali uma outra mulher que pensava ser salva, porque era membro da igreja. Quando, porém, o vento soprou por ela, ela ficou salva. Tomou consciência de não ter sido salva antes. Ficou sentada ali falando em línguas. Quando chegou em casa, tinha desaparecido todas as suas enfermidades físicas. Voltei para lá numa ocasião posterior, para dirigir um reavivamento. E ela disse: não somente isso, mas também nunca mais toquei num cigarro, nem sequer quis um cigarro. Nunca mais me ocorreu a ideia de fumar. Deus quer que recebamos a unção coletiva, que é maior, e vamos recebê-la. Ela está a meio passo de distância. Durante um dos seminários a respeito do Espírito Santo, no Centro de Treinamento Bíblico, Rema, comecei a ensinar a respeito do Espírito Santo dentro de nós, no novo nascimento, e do Espírito Santo sobre nós, no batismo no Espírito Santo. Certa noite, quando todos nós estávamos fluindo com o Espírito, o poder de Deus desceu sobre nós, e todas as 3.000 pessoas passaram a dançar. Entre nós havia um embaixador africano das Nações Unidas, e até mesmo ele estava dançando no Espírito. Há muitos anos, no movimento pentecostal, tinha visto pessoas dançarem no Espírito. Eu mesmo danço no Espírito às vezes, mas nunca na minha vida tinha visto algo assim. E nada tinha sido preparado, nem manipulado.
com demasiada frequência. As pessoas procuravam criar um ambiente na carne. Nenhum poder é produzido assim. Pelo contrário, é coisa realmente irritante. Enquanto dançávamos e louvávamos a Deus, as pessoas começaram a receber curas onde quer que estavam, como se fosse num estalar de dedo. Gente em todas as partes daquele edifício receberam a cura, quando aquela unção coletiva começou a funcionar. Havia ali um menino de 12 anos de idade, de muletas, quebrara as pernas jogando futebol. Deixou de lado as muletas e veio correndo até os bancos do auditório. Ele e meu neto ficaram na plataforma chorando e foi curado imediatamente. Não precisei orar pela cura de mais ninguém. Isso porque tínhamos tornado como uma só pessoa na adoração. A palavra de Deus manda louvar a Deus nas danças. A música e as danças pertencem a Deus e ao seu povo. O diabo furtou a ambas e as perverteu. Você já notou o lugar que o louvor ocupava no Antigo Testamento? Alguns concordarão. Sim, irmão Anjo, mas aquilo era no Antigo Testamento. Sei disso, é exatamente o que eu queria que você dissesse. Se o louvor ocupava um lugar de tanto destaque na adoração e no ministério do Antigo Testamento, quando então viviam nas prefigurações do Novo Testamento? Quanto mais destaque o louvor deve ter entre nós, quanto mais? É uma pergunta. Oração unissona. Atos capítulo 13, versículo 1 ao 12. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me, Barnabé e a Saulo, para a obra que os tenho chamado. Esses 5 homens serviam ao Senhor e jejuavam, e isso deu desejo a uma manifestação do Espírito. Fez surgir uma revelação. Se descobrirmos como eles oravam, e se oramos da mesma maneira, os mesmos resultados serão produzidos. Antes de fazermos essa pesquisa, examinemos-nos também Atos capítulo 22. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobre mim veio um êxtase. Atos capítulo 22, versículo 17. Aqui Paulo estava orando e estava em êxtase. Suas orações deram ensejo a uma manifestação do poder de Deus no Espírito Santo. Jesus lhe apareceu e lhe falou: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o meu testemunho, o teu testemunho a meu respeito. Atos capítulo 22, versículo 18. Como Paulo estava orando? De certo, ele orava no seu próprio idioma. Mas ele nos ofereceu uma pista em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 18, quando disse: dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos vós. Escreveu à igreja de Éfeso o seguinte: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Éfesos capítulo 6, versículo 18. Lembre-se que estávamos examinando Atos capítulo 4, versículo 23 a 24. Tenho certeza que alguns daquelas pessoas estavam orando com seu próprio entendimento, mas também tenho certeza que muitas delas estavam orando com o seu espírito. Você notou que levantaram a voz e não as vozes. Tenho certeza que muitos dos irmãos estavam orando em outras línguas. Paulo estava orando no templo e caiu em êxtase. Orava no Espírito e não somente com entendimento. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14 ao 15. É necessária a oração no Espírito para produzir resultados no Espírito.
Em Atos capítulo 13, quando Paulo e os demais serviam ao Senhor, como prestavam culto a Ele, segundo você acha, foi com a oração e louvor e com cânticos? Efésios capítulo 5, versículo 19 diz: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Isto é servir ao Senhor, não é? Vamos dar um passo a mais. Paulo, escrevendo à igreja em Colossos, disse: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. Colossenses capítulo 3, versículo 16, ele disse: cantando ao Senhor. Você percebe? Podemos ministrar não somente uns aos outros, mas também ao Senhor. Estou com certeza que estavam fazendo assim. Falavam com salmos e hinos, cantavam ao Senhor, serviam ao Senhor, orando no seu próprio idioma e orando em línguas. E ao servirem ao Senhor e jejuarem, o Espírito Santo falou: veja bem, aquele tipo de oração dá ensejo à manifestação do poder de Deus e do Espírito de Deus. Enquanto esses 5 serviam ao Senhor e jejuavam, estavam orando juntos, estavam adorando a Deus juntos. Há uma qualidade na oração unissona, há uma qualidade no louvor unissona, há uma qualidade na adoração a Deus em que há união. Acho que não foi à toa que o Senhor enviou os discípulos 2 a 2. O próprio Jesus declarou: se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, porventura pedirem, ser-lhes concedido por meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 18, versículo 20. Reuniões de avivamento entre os crentes. No decurso de 12 anos, quando estava pastoreando, consegui trazer somente uma igreja à condição de união, que acho ser correta para uma igreja do Novo Testamento. Os milagres eram coisas corriqueiras. O aspecto sobrenatural estava em manifestação naqueles dias. Em 1939 a 1940, estávamos no fim da depressão. As coisas eram diferentes. A tendência maior das igrejas era aos domingos à noite. Veja bem, 1939. Quem tinha uma plantinha podia ver uma sessão de cinema, mas ninguém tinha um tostão. Assim os pecadores vinham à igreja, enchiam o templo e o terreno ao redor. Não tínhamos os ar-condicionados. Era um calor. E na primavera, no verão e no outono, as janelas permaneciam abertas. Havia mais pessoas fora do que dentro. Ficavam em pé, formadas em linhas de 12 a 15 de fundo, e todas olhando para dentro. Nos domingos de manhã, o culto era de um tipo diferente daquela noite. A congregação consistia principalmente de membros da igreja, e por isso, o culto que eu dirigia passou a ser o que eu chamei de reunião de avivamento entre os crentes. Durante a maior parte do tempo, no decurso de alguns anos, eu não pregava simplesmente, me assentava na plataforma e dizia: vou entregar essa reunião à orientação do Espírito Santo. Aquilo que cada um tem para contribuir ao culto. É só levantar-se e fazer a sua parte. Dizia a congregação: quem quiser cantar, quem quiser dançar, quem quiser profetizar, falar em línguas, não tenha medo de errar, pois nós daremos orientação, ajudaremos e não criticaremos, ajudaremos em amor. Posso afirmar que surgiram alguns dos maiores avanços no Espírito Santo que já se viu. Às vezes cantávamos e louvávamos a Deus, depois ficávamos quietos. Aquelas reuniões às vezes duravam até 1 às 2 horas. Ninguém se movia. Não tínhamos creche, nem salas de escola dominical, nem sequer instalações sanitárias no prédio.
nem por isso deixei de ver o poder de Deus entrar. O Espírito Santo entrar no seu templo. Via entrar a unção, e havia santo e reverente temor. Não se trata do medo do tipo que alguém se sentiria diante de uma cascavel ou um furacão. Aquele santo temor, no entanto, vinha sobre nós. Ninguém falava uma palavra sequer. Nenhuma criança chorava. Seria possível escutar se um alfinete caísse no chão. Parecia que todos tinham medo de se mexer. A glória entrava, dava a impressão de ser tão sólida que alguém poderia cortar um pedaço e levar para casa. Havia ali um homem que não era salvo e trazia a esposa à escola dominical e ao culto. Depois saía e ia de carro a outra parte da cidade. Voltava para buscar a esposa ao meio-dia. Certo dia, no entanto, parou o carro no estacionamento ao lado da igreja e não conseguiu ouvir nada. Saiu do carro e aproximou-se da sala. Posteriormente, contou. Sabia que todas as pessoas estavam ali, porque todos os carros estavam no estacionamento. Pensei, será que o arrebatamento já aconteceu? Não duvidava que ao olhar pela janela, veria que a igreja estava vazia. Olhou, porém, e todos estavam sentados ali dentro. Entrou rapidamente e sentou no banco de trás. Ficamos sentados ali durante mais uns 10 minutos e ninguém falou nada. De repente, simplesmente sentado ali, começou a tremer. Então, levantou-se do banco e andando pelo corredor, veio para a frente e tremendo da cabeça aos pés. Caiu diante do altar e clamou a Deus. Ninguém foi para o banco dos convertidos a fim de orar com ele. Simplesmente ficamos sentados ali. Falei, foi Deus quem começou a obra. Ele a completará. Muitas vezes, nosso problema é que nos interpomos e atrapalhamos. Meu irmão mais jovem, com apenas 16 ou 17 anos de idade, veio visitar-nos certa vez, no verão, por mera cortesia. Vinha aos cultos. Compareceu numa das reuniões de avivamento entre os crentes. De repente, sentado na sua cadeira, começou a tremer. Levantou-se e foi tremendo até o banco dos convertidos. Foi salvo e ali falou em outras línguas. Simplesmente deixamos ir até lá. Nem sequer oramos com ele. Deus começara a obra e deixamos que ele a completasse. Vi acontecer assim com várias ocasiões. Se porventura um pecador entrasse em 99% das vezes, ficava salvo, sem ninguém lhe falar uma palavra sequer. Devemos ter manifestações do Espírito Santo assim, nas campanhas de reavivamento. Dirigidas por Charles Finney, o poder de Deus vinha sobre os pecadores e estes caíam. Aquilo que é milagroso, sobrenatural, atrai a atenção das pessoas, mas nunca consegui levar a maioria das igrejas que pastoreei àquela condição de união, aquela condição de transbordar no Espírito, aquela condição de louvar a Deus. Creio que Deus quer que voltemos àquela condição. Estou esperando ansiosamente em escala maior, como o acampamento de reavivamento em Tulsa, frequentada por 20 mil pessoas, nos quais o poder de Deus passara como enxurrada, e não precisaremos formar filas para a cura divina. Todos simplesmente voltaram para casa curados. Todos os que tiveram o Espírito Santo voltaram para casa, falando em línguas. Todos não salvos voltaram para casa por causa do seu poder e presença. Cheguei de volta a Tulsa, certa vez, depois de ter dirigido algumas campanhas em Davie, e recebi uma carta de uma mulher que disse: Irmão Andy, meu marido e eu queremos lhe dar um relatório favorável. Consegui levar meu marido a uma das suas campanhas. Ele não era salvo e sofria de graves problemas cardíacos. Os cardiologistas disseram que ele viveria no máximo ainda 6 meses. Ela queria levá-lo à salvação. Amava seu marido. E ela disse: continuei insistindo, sempre trazendo o assunto à tona. Finalmente,
consegui levá-lo a uma campanha. Quando chegamos ali, o auditório estava cheio. Subi até a galeria, era pesado para o seu coração, mas acabamos chegando ali. E pegamos os 2 últimos assentos livres. Fiquei tão envergonhada. Ele falava bem alto enquanto você pregava e dizia: não creio numa única palavra disso. Não tem o mínimo conteúdo. As pessoas em redor mandavam ficar quieto. Fiquei tão envergonhada que escondia o rosto. Às vezes ele quase xingava, empregava linguagem pavorosa. Então você começou a impor as mãos nas pessoas e começavam a cair debaixo do poder. Ele disse: não passa de hipnotismo. Não é nada mais do que isso. Agora, segue aqui aquilo que ela não sabia. Vou contar-lhe o meu lado da história. Enquanto impunha as mãos nas pessoas na fila da cura divina, vi a nuvem da glória entrar rolando. Parece ondas do mar, mas é uma nuvem. Vi aproximando-se e voltei para a plataforma. Porque se eu tivesse entrado dentro dela, teria caído como os demais. A nuvem desceu diretamente sobre as cabeças dos assistentes. E então simplesmente fiz um gesto com a mão e todos caíram como dominós. A mulher que escreveu a carta disse então: você tinha descido até a metade da fila, quando de repente você voltou para trás. Foi quando voltei para a plataforma. Meu marido disse: está passando por mim. Está passando por mim. Está me cobrindo inteiramente. Creio que assim poderá acontecer mais frequentemente. E não apenas em poucos incidentes isolados. A glória poderá manifestar-se. Essa mulher disse que o marido voltou ao cardiologista e que esse disse: uma coisa eu digo, alguém lá em cima gosta de você. Você recebeu um coração novinho em folha. O coração dele funcionava perfeitamente. A glória de Deus enchera o templo de Deus. Você é o templo de Deus. Você não discerne e compreende que a totalidade da igreja em Corinto, a totalidade da igreja aqui ou em qualquer outro lugar, você é o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em você. Coletivamente, como a igreja e também individualmente, deve ter a expectativa dele para se manifestar. Esperamos que ele faça aquilo que ele disse que faria. Ele nos ensinará e nos guiará. Esperamos do pastor que ele seja ungido e nos queixamos se ele não tem a unção. Não é verdade? Mas o que dizemos a respeito das nossas responsabilidades como membros da casa de Deus, daquele corpo de Deus? Meus queridos, aqui finaliza a leitura do nosso livro, do livro de Kenneth Reagan. E eu te convido a acompanhar o nosso canal para as próximas leituras.